da fisiointensiva, e esse aqui é o nosso projeto Ventilação Mecânica Multiprofissional. Então, ele é multiprofissional. Claro que hoje eu vou dar uma aula de insuficiência respiratória, muitas vezes os fisioterapeutas se interessam mais, mas essa aula também é muito legal para os enfermeiros e os médicos, tá? Então, é para a equipe multi mesmo, esse canal aqui ele é voltado para a equipe multiprofissional, tá bom? Bom, então não esqueçam de curtir aí, aperta o sininho, sigam a gente no canal e não esqueçam da nossa jornada. Mandei o link, vou mandar o link da jornada aqui de novo para vocês se inscreverem e não perderem, tá bom? Bom, a insuficiência respiratória pulmonar aguda, ela pode ser classificada como uma incapacidade de manter a oxigenação e a ventilação de forma adequada. Então aqui eu estou falando da incapacidade de você manter a troca gasosa. Então você oxigenar, você captar o oxigênio, transportar, e você depois que captar esse oxigênio, você vai transportar ele para os seus tecidos, né? É extremamente importante. E também a ventilação de forma adequada, ou seja, a remoção do CO2. Então a gente sabe que para ter remoção do CO2 eu tenho que ter uma ventilação minuto adequada. Caso contrário, nada feito, né? Então, se eu não capto oxigênio adequadamente pelo meu pulmão para transportar para o meu tecido, essa hipoxemia que eu estou sofrendo pode gerar uma hipóxia tecidual. E a falência da homeostase de CO2, ou seja, aquela falência da liberação de eu remover o CO2 do meu corpo, vai fazer com que eu acumule muito CO2 e eu comece a ficar com acidose respiratória, que também não é interessante para a gente. Beleza? Então, por que ocorre a insuficiência respiratória? Um probleminha entre demanda e capacidade. Está vendo essa balança aqui embaixo? A balança ela deveria estar na mesma linha. Possivelmente aqui alguma coisa está acontecendo. A minha demanda ela está muito mais alta que a minha capacidade. Ou se quiser também, pode inverter. A minha demanda está muito mais pesada que a minha capacidade de resolver o problema. Então a gente vai entender agora o que é demanda e capacidade para ficar mais fácil o entendimento para vocês da insuficiência respiratória. Demanda, pensem que assim, demanda é carga. Putz, alguma coisa está acontecendo que o meu diafragma está tendo a carga aumentada. E essa carga aumentada ela pode ocorrer por vários motivos. Por dor, ansiedade, sepse, aumento do espaço morto. Então, por exemplo, tudo isso que eu falei aqui agora gera aumento da ventilação minuto, ou seja, eu vou respirar mais rápido em linhas mais simples, né? Falando bem grossamente. Eu vou respirar mais rápido. Quando eu sinto dor, eu respiro mais rápido. Está doendo alguma coisa, eu estou desesperado, eu preciso sanar aquela minha dor, então eu começo a respirar mais rápido. Quando eu estou ansioso também, eu começo a querer respirar muito mais rápido. A sepse é um problema inflamatório, uma infecção, na verdade, que gera um processo inflamatório sistêmico. O paciente com sepse começa a ficar com acidose metabólica e aí ele precisa aumentar sua ventilação alveolar para compensar aquela acidose metabólica da sepse. Além da febre, né, que a febre também faz com que muitas vezes o paciente aumente a frequência respiratória. O espaço morto é muito comum, por exemplo, no TEP, tá? Aqueles pacientes que têm tromboembolismo pulmonar, tem aumento do espaço morto, diminuição da troca gasosa, né? Espaço morto alveolar, porque teve um TEP e não passa perfusão, mas o alvéolo funciona, e a gente sabe que alvéolo que funciona e não tem perfusão, não tem troca, né? Então isso também aumenta o espaço morto e aumenta a carga do diafragma. Muitas vezes o diafragma não consegue dar conta. Quando o pulmão tem aumento da sua carga elástica. O que é carga elástica, galera? Complacência. Lembra da complacência pulmonar? A capacidade do pulmão acomodar o ar dentro dele? E o que é complacência? É variação de volume por variação de pressão. Então, para cada volume que eu coloco dentro do meu pulmão, eu tenho uma pressão que é gerada. Se esse pulmão tem uma complacência mais baixa, concorda que é diferente de um pulmão com complacência mais alta na questão de colocar ar mais lá dentro? Então, se eu tenho um pulmão deste tamanho e um pulmão deste tamanho, obviamente esse pulmão aqui vai entrar menos ar e eu preciso de mais pressão para jogar ar aqui dentro do que este aqui. Então vamos supor que eu quero colocar 400 ml aqui e 400 ml aqui. Nesse pulmão que é menor, vai ser difícil para entrar esses 400. Eu vou ter que jogar mais pressão lá dentro. Por quê? Porque a complacência desse pulmão é menor. A capacidade de armazenar ar nesse pulmão é menor. Então eu preciso de mais pressão. Então quando a minha complacência baixa, eu preciso contrair mais o meu diafragma para gerar maior pressão inspiratória, maior pressão negativa, para deslocar o fluxo de ar para dentro do meu pulmão. E isso faz com que o meu diafragma comece a trabalhar mais rápido e mais forte
correndo o risco de uma fadiga, por exemplo. Quando eu hiperinsuflo o pulmão, aquele pulmão que está cheio de ar, eu coloco o ar lá dentro, mas eu não consigo tirar. Muitas vezes acontece com o paciente DPOC e com o paciente asmático, né? Eles têm alto PIP intrínseca. Na verdade, eles fazem hiperinsuflação pulmonar porque eles não conseguem tirar o ar de dentro do pulmão. Quando a gente fala de PIP intrínseca, a gente está falando de ventilação mecânica. Mas fora da ventilação mecânica, esse paciente ele tem um grande problema. Se ele não consegue soltar todo aquele ar que está lá dentro, vai sobrar. E a conta é simples. Se eu coloco toda hora 400 e sai 300 e sobrou 100, vai chegar uma hora que esse pulmão vai começar a aumentar, e ele vai hiperinsuflar, ele não consegue mais expandir. Quando ele hiperinsufla, ele perde complacência também, olha aí. E aí o diafragma não aguenta, tá bom? Outra coisa é o aumento da carga resistiva, ou seja, da resistência das vias aéreas. Nossos pacientes podem sofrer aumento de resistência de vias aéreas. E o que isso pode acarretar a gente, né? A gente tem que entender que a resistência das vias aéreas aumenta o trabalho ventilatório. Quem já leu Fisiologia Respiratória deve lembrar que lá na lei de Poiseuille, ele fala que se eu diminuo o raio pela metade, eu aumento a resistência em até 16 vezes. Então pensa que um tubo deste calibre e um tubo deste calibre, o ar